Ainda em relação à configuração de estilos de parágrafo e letras e caracteres, existe um recurso que é muito útil aqui no Scribus, que existe também em outros editores de texto, que é a criação de um sumário automático para documentos longos. Então, por exemplo, se você observar esse documento que eu tenho aqui, nós temos algumas 5, 6 páginas, se não me engano, 7 páginas. As últimas elas estão sem conteúdo ainda, mas dentro desse layout eu tenho alguns títulos. Então eu gostaria que o Scribus criasse para mim um sumário automático com a posição, com a localização de cada uma dessas informações e a respectiva página. Para fazer isso, nós precisamos seguir alguns passos. Então o primeiro deles é criar uma caixa, um quadro de texto, que será usado pelo Scribus para adicionar essas informações. Então eu vou colocar ele aqui e você precisa obrigatoriamente atribuir um nome para esse quadro de texto. Eu vou chamar ele de sumário. Eu não gosto de colocar acento nessas indicações relacionadas com nomes, porque em alguns casos eu já tive problemas com o uso de um acento, um caractere especial, e o recurso não funcionou. Por isso que eu coloquei sumário sem acento. Então eu vou chamar ele de sumário. Então essa daqui vai ser a caixa de texto que depois nós vamos vir aqui em extras, gerar tabela de conteúdos, e nós vamos conseguir gerar essa informação aqui. Mas o primeiro passo é criar essa caixa de texto chamada sumário. O próximo passo aqui é ir lá no menu Arquivo, Configurações do documento, e você vai procurar aqui nessa lista Atributos, atributos do item do documento. Nós vamos adicionar um atributo novo. Você precisa associar um nome, então eu vou chamar de sumário ATT, porque vai ser o atributo. Depois nós vamos aqui em tabela de conteúdos de índice. E nessa tabela de conteúdos de índice eu vou criar uma nova tabela. O nome do atributo vai ser aquele que nós acabamos de criar nos atributos do documento. E aqui é importante, a caixa de destino, observe que o Scribus ele vai listar todas as caixas de texto que existem no seu documento. Como nós criamos uma chamada sumário, é onde eu vou dizer que vai ser o sumário. Por enquanto, vamos deixar com essa configuração aqui. Vou dar um OK. Aplico, dou um OK. E agora o que está faltando é configurar os títulos que vão aparecer lá no nosso sumário, na nossa tabela de conteúdo. Infelizmente, você precisa selecionar parágrafo por parágrafo ou caixa de texto por caixa de texto que você deseja que apareça lá no seu índice. Então você vai ter que selecionar aqui a caixa de texto, clicar com o botão direito do mouse, escolher atributos, e aqui nós vamos adicionar um atributo novo. Esse atributo vai ser exatamente aquele atributo geral do documento, e você precisa colocar um valor. Esse valor pode ser o mesmo texto que nós temos aqui, ou então um texto diferente que você queira, mas eu vou usar aqui proposta de design. Então, dou um OK. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, atributos, adicionar, valor, conceito para interiores. Dou um OK. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Atributos, botão direito do mouse, atributos. Vamos adicionar novamente, sumário. Aqui, inovação em arquitetura. Ok. Pronto. Se você tivesse mais caixas de texto com títulos, com subtítulos, você precisaria fazer exatamente o mesmo procedimento. E agora, como é que nós fazemos para aparecer essas indicações aqui? Você vai selecionar a caixa de texto, vai lá em extras, gerar tabela de conteúdos. E se você observar, vai aparecer aqui a proposta de design, que está na página 2. Vai aparecer conceito para interiores, que está na página 3. E você vai ter aqui inovação em arquitetura, que está na página 4. Se nós criarmos um índice ou um tópico novo, por exemplo, colocar ele aqui, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e vou colocar aqui um subtítulo
Vamos colocar esse aqui, por exemplo. Novas ideias. E eu vou lá em atributos. Como eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele não veio. Eu achei que poderia vir, mas não veio. Então, novas ideias. Então, eu adicionei um material novo, um subtítulo novo, está na página 7. O Scribus não vai atualizar de maneira automática. Você vai ter que selecionar lá, ir em extras, gerar tabela de conteúdos. Repare que o Novas Ideias apareceu aqui na página 7. Um aspecto que você vai observar aqui em relação aos seus atributos, se nós formos lá em configuração de documento e formos lá em tabela de conteúdos e índices, é que nós podemos escolher um estilo de parágrafo. Por enquanto não existe estilo de parágrafo determinado para essa configuração aqui, mas nada impede que nós possamos criar um estilo de parágrafo pronto, ou melhor, um estilo de parágrafo especificamente para isso. Vou criar um estilo novo, então vou chamar ele de sumário. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma tabulação. Então, vou colocar uma tabulação aqui, mais ou menos em 120 milímetros. Vamos colocar um pouquinho maior. Vamos colocar ali em 160. A régua aqui não chega lá. Você tem que ou expandir ela para esse lado, ou então digitar o valor. E eu quero colocar um caractere de enchimento, que no caso seria ponto. Isso para que fique aqueles pontinhos aqui entre o final do nosso tópico e a numeração. Todos eles vão ficar alinhados aqui na direita. Então eu aplico. O nome do estilo é sumário. Vamos lá em arquivo, configurações do documento, tabela de conteúdos, índice e estilo do parágrafo. Nós temos o estilo sumário. Então, aplico, dou um OK. E agora nós atualizamos novamente o nosso gerar tabela de conteúdo. Vamos só verificar por que ele não configurou aqui o nosso... Vamos tentar fazer um outro do zero. Novo estilo de parágrafo, vou chamar de sumário 2. Por algum motivo, ele não usou o recurso. Então, sumário 2, vamos lá em arquivo, configurações do documento, tabela de conteúdos, estilo do parágrafo, sumário 2. Damos um OK. Vamos tentar novamente. Agora sim. Por algum motivo não tinha ficado aquela configuração. Se você quiser agora é possível só fazer um ajuste no sumário. Nós podemos jogar aqui, por exemplo, essa nossa tabulação para o 170. Aplicamos. E observe que ele atualizou de maneira automática, já que isso é uma configuração do estilo do texto, não é especificamente relacionado com a tabela de conteúdo, ele atualizou de maneira automática. Então é assim que você cria um sumário, uma tabela de conteúdo própria para os seus documentos no Scribus.